Livro do profeta Ageu. Quantos não acharam, diga misericórdia. Vai no índice. Se você não quiser ir no índice, as inscrições para o CETEB 2018 estão abertas. O pastor dos Carlos está aqui esperando você com uma ficha para que você faça o CETEB ano que vem. E você vai cantar aquela musiquinha da Igreja Batista que ensina a criança todos os livros da Bíblia através da música, né? Através da canção. Então aí você vai lembrando da musiquinha. Ah, tá, então fica perto de Sofonias. É vizinho de Sofonias, é pertinho de Zacarias, são amigos. Então já dei a dica, tá bom? O índice talvez seja a dica mais fácil. Ou simplesmente fazer um ventinho com a Bíblia, né? A gente pega assim e começa a desfolhar. Aí encontrou, bota o dedo. Aí você achou. Ageu capítulo 1, mesmo sentados. Do versículo 1 ao versículo 15, eu gostaria de ler todo o capítulo 1. E os irmãos vão entender o motivo de estar lendo o texto, de estar falando do texto, com aquilo que está na mão dos irmãos aí, que é este pedido de oração. Esse propósito que a gente colocou aí agora para a gente orar daqui a pouquinho, não vou demorar. No 2º ano do rei Dário, ou Dario, no 6º mês do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo não veio ainda ao tempo, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, leia o texto comigo e... Você pode ler mais forte para que eu ouça daqui de cima? Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, leia comigo, recebe-o para pô-lo num sactel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me alegrarei, me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, com o assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor. Por causa da minha casa. Por causa da minha casa. Que permanece como? Que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria. Por isso, por essa razão, e por causa de tudo isso, o céu sobre vós, o que acontece? Retém o seu orvalho, e a terra, sem orvalho, não tem como se regar a terra e produzir ali frutos. Aí diz o texto: fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, o que diz o texto? Atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: diga para o teu irmão que está do teu lado, o Senhor é convosco. Essa foi a palavra de Deus através de Ageu para aquele povo. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o resto do povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, ao 24º dia.
do sexto mês. Obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra. Leva a nossa mente agora cativa para que possamos ouvir a tua voz, obedecê-la e seguirmos uma vida abençoada e próspera na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Dá sua atenção agora, pare com os pedidos agora de escrever, até mesmo de entregar aos irmãos, e por favor, me dê aí 25, 35 minutos da sua atenção, e assim a gente fecha com as ofertas. Ao final de cada ano, temos sempre uma oportunidade para fazermos uma avaliação de como está a nossa vida nas diversas áreas que dela consiste, mas principalmente na área espiritual. É como se nós estivéssemos fazendo hoje, ou se você possa fazer amanhã, uma retrospectiva de como foi a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus. Deixa eu lhe falar algo rapidamente. Por que a gente encabeça a avaliação com a vida espiritual? Preste atenção nisso, por favor. Se você concordar, guarde para a sua vida. A vida espiritual, ou seja, a nossa vida com Deus, quando essa está firmada e fortalecida nas Escrituras Sagradas, quando a nossa vida espiritual, a vida com Deus, ela está alicerçada nas Escrituras, ela não só sustenta, mas ela fomenta todas as outras áreas da nossa vida. Se eu estou firmado com Deus, se eu estou com o meu coração afixado naquilo que as Escrituras dizem, irmãos, todas as outras áreas da minha vida estarão de acordo com aquela área que consiste, talvez na área mais relevante da nossa vida, que vai até mesmo determinar as outras, que talvez seja aquela que vai nortear, que vai equilibrar todas as outras. Quer ver um bom exemplo disso? De quando a nossa vida espiritual, baseada nas Escrituras, está firmada, consolidada, fortalecida, e as coisas das outras áreas vão bem. É só a gente olhar para um homem chamado Elias. Elias, quando andou com Deus, quando andou na presença de Deus, nunca andou fora da presença, mas no sentido de estar com a sua vida firmada, alinhada, fortalecida. Olha quantas coisas Elias fez. Orava 3 anos e meio sem chover, voltou a orar, voltou a chover. Você sabe o que é um homem de Deus orar, porque Deus o mandara orar, o tempo se fechou, o céu cerrou-se, não caía chuva sobre a face da terra, pela palavra de um homem de Deus, que tinha uma vida com Deus, que andava com Deus. Esse homem reúne profetas mentirosos, e a palavra daquele homem, a oração daquele homem, diz a Bíblia que Deus fez o fogo descer dos céus e consumir o holocausto, e ainda pegar toda a água que estava no rego e consumir aquela água. Ou seja, não havia dúvidas que aquele homem tinha uma vida alinhada com Deus, fortalecida em Deus. Lembra de quando aquele homem reuniu todo o povo e disse com autoridade para eles: até quando vocês vão dividir o pensamento de vocês? Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se vocês querem servir a Deus, sirvam, venham. Se vocês querem servir a Baal, que vocês possam ir, mas escolham hoje a quem servais. Decidam hoje como é que vai ser a vida de vocês. Então esse homem, quando andava com Deus, tinha todas as outras áreas da sua vida sustentada. Talvez não tivesse tantos recursos, mas com Deus, irmãos, o pouco se transforma em suficiente, para que a gente possa dizer: meu Deus me sustenta, meu Deus me mantém de pé. Mas foi quando a sua vida espiritual foi atacada. Quando a sua vida espiritual foi atacada, ele não fez mais nada. O que aconteceu com Elias? Ele foge, ele se isola, ele deseja a morte. Ou seja, quando a nossa vida espiritual está alinhada com Deus, é por isso que nós precisamos encabeçar a avaliação da nossa vida, desse findar de ano, pela nossa vida espiritual. Como é que ela está? Como é que vocês têm andado com Deus? Como é que está a sua comunhão com Deus? Porque não é que a gente ande com Deus, caminhe com Deus, que a gente vai ter que estar sorrindo, mas tem dias que a gente não acorda tão bem. Tem dias que as lutas são grandes, mas você está em comunhão com Deus. Mas Elias mostrou
que um homem que anda com Deus, mas é atacado na área espiritual e de alguma forma aceita aquilo, esse homem tende a cair em depressão, a fugir, querer se isolar, e foi o que ele fez, e desejar a morte. Então comece a sua avaliação para saber como é que está a sua vida espiritual. Você tem caminhado, você tem buscado, você tem orado? Eu escolhi esse texto hoje. Escolhi falar desse texto hoje porque vai nos ajudar a ver que existem atitudes e comportamentos nossos, que precisamos estar sempre revisando. Já viu o seu carro? Você que tem? Você precisa estar sempre revisando o seu carro. Você precisa estar revisando a água, o óleo, a calibragem do pneu. Você está precisando sempre reavaliar, revisar algumas áreas do seu carro. Então, esse texto vai nos ajudar a ver se existem algumas atitudes ou comportamentos nossos que precisam ser revisados, avaliados em nossa vida diária com Deus, no nosso dia a dia. Será que precisa passar uma revisão? Hoje é tudo computadorizado. Você pega um carro, um computador, um notebook, um laptop, e pega um aparelhozinho, um fio, e engata, conecta no carro, e todo o sistema do carro aparece na tela de um computador. Se tiver um fusível, um só item do carro com defeito, aparece na tela do computador. Com a nossa vida, irmãos, nós temos alguém que é mais poderoso do que um computador, que é o Espírito de Deus. Ele pode nos mostrar: meu filho, você precisa voltar ao primeiro amor, você precisa voltar às Escrituras, você precisa ser um homem de oração, mas piedoso. Então, irmãos, esse texto vai nos ajudar a vermos se existem alguns comportamentos nossos, algumas atitudes que precisam ser reavaliadas ou revisadas em nossa vida diária com Deus. O que fizemos esse ano contribuiu para o alargamento das nossas fronteiras espirituais ou não? Esse ano que eu fiz, como eu me comportei, será que contribuiu para que a minha vida espiritual tivesse em ascendência ou caindo? Como é que foi? O que deixamos de fazer? Porque corremos o risco também de começarmos muito bem e terminarmos mal, de termos um gás no início. O pastor chama para um evangelismo, chama para uma atividade, coloca uma gravata, o rapaz compra uma dúzia de gravatas, compra terno novo, vai ali na loja, compra sapato novo, compra calça nova. Quando chega atrasado num culto e os irmãos, liderança: meu irmão, já colocamos outro no seu lugar? Senta e espera uma outra oportunidade, porque isso eles recebem essa orientação antes de colocarem uma gravata. Eu não gosto de ser mandado por ninguém, então não serve para ser discípulo de Jesus. Aí a gente olha para esses comportamentos e deixamos de fazer. Aí a gente acaba dizendo: não, deixa que outro faça. Então esse texto vai nos ajudar para a gente pensar o que fizemos ou deixamos de fazer, e sobretudo o que queremos para o ano próximo. Vamos continuar ou vamos melhorar? Vamos parar e manter o que estamos fazendo? Ou vamos olhar para o que estamos fazendo e dizer: eu posso melhorar? Quantos aqui comigo podem dizer: eu posso melhorar? Louvado seja Deus. E a gente sempre pode melhorar. Então esse texto vai servir. Eu acredito que todos conheçam, tenham conhecimento, ou quase todos tenham conhecimento do que essa mensagem, do que esse texto quer dizer para aquele povo, através de Ageu. Então, rapidamente, só para que você se conecte com o que está acontecendo aqui, Ageu está dizendo, ou está revelando àqueles irmãos ali, o seu próprio descaso com as coisas de Deus. Rapidamente, olhe para mim. O que Ageu estava fazendo era nada mais, nada menos do que trazendo uma revelação para ele, dizendo assim: olha, Deus está mandando eu falar para vocês que entre vocês está havendo descaso com as coisas dele. Essa era a mensagem. O teor da mensagem para aquele povo é essa: tem descaso aí. Percebe como isso tem a ver com a nossa avaliação? Percebe como isso tem a ver com o nosso propósito de oração hoje? Será que o que fizemos está bom? Ou pode melhorar? Ou não fizemos nada esse ano? Ou se fizemos, paramos?
Mas mais um pouquinho à frente, o profeta vai mostrar que a atitude de descaso, aquela atitude que eles tiveram, de olhar para a casa de Deus e dizer assim: ainda não é tempo de edificar a casa de Deus, eu vou me preocupar com a minha vida, deixa que Deus se preocupe com a casa dele. Essa atitude de descaso produziu neles resultados amargos. E o profeta Ageu denuncia eles. E o profeta Ageu entrega, mas Ageu traz uma palavra poderosa. Aí que o evangelho entra, irmãos. Olhe para mim rapidinho. O evangelho é isso. O evangelho é você olhar para um camarada que não quer nada com Deus. Um evangelho é aquilo que a gente olha, um homem que desdenha de Deus. Quando a gente prega o evangelho, prega a palavra, eles olham para... é um crente chato. E a gente vê que essa pessoa só cai, só se afunda, só vai para o buraco. Mas mesmo assim, o evangelho quando encaixa assim na vida dessa pessoa, quando é pregado para aquela pessoa, e ela recebe o evangelho, o poder da graça transforma essa pessoa, mesmo que lá atrás ela tenha olhado para Deus dizendo assim: ah, quem tu és? Esse é o poder do evangelho. O poder do evangelho pega o homem que não queria nada com Deus e transforma ele num servo de Deus. Assim foi comigo, assim deve ter sido com você. Esse é o poder do evangelho. O poder do evangelho pega um homem que não queria pensar em falar de igreja, em querer igreja, irmão, paz do Senhor, que isso, gravata, terno, roupa social, não, estou fora. O poder do evangelho quando entra, ele transforma o homem, faz esse homem apaixonar-se por Jesus a cada dia. Você foi assim? Contigo foi assim? Comigo foi. Tem sido a cada dia. Mas a poderosa graça de Deus, ela não exime o homem de correção e de um despertamento. É por isso que eu quero mostrar a partir do texto quais são as atitudes que precisamos estar sempre revisando, avaliando na nossa caminhada cristã. E vai servir para motivar a gente a orar um pouquinho, para dizer assim: Senhor, a partir de hoje, é igual aquela dieta que a gente quer fazer segunda-feira, esquece dieta de segunda-feira, porque ela nunca começa. Sabe por quê? Porque é segunda-feira. Começa a ser quarta, começa a ser amanhã, começa hoje à noite, chega em casa hoje à noite, fala, surpreende a sua esposa hoje. Diga: esposa, a partir de hoje, eu não janto mais. Quantos homens têm coragem de levantar a mão e dizer: eu vou fazer isso essa noite, não vou nem olhar? Pior coisa é jantar. Se você não quer perder peso, jante. Bota aquele prato da sobra do almoço, acrescenta com mais um omelete, mistura com 2 colheres de maionese, e para deixar o negócio mais saudável, corta um tomate e bota em cima. Ó o tomate aqui, ó. Aí você diz assim: ó, estou comendo legume, estou comendo um negocinho bom aqui. Não adiantou nada. Embaixo daquela floresta tem um leão, um bife desse tamanho. Mas quais atitudes que a gente precisa mudar, que a gente precisa estar avaliando na nossa vida cristã, que a gente encontra a partir desse texto: nosso serviço a Jesus. Sabe que tem uma das coisas mais maravilhosas quando a gente recebe o evangelho na vida, é que quando a gente recebe genuinamente, isso fomenta na nossa vida a vontade de dizer às pessoas: eu aceitei a Jesus. Eu não aceitei a Jesus, Ele que me aceitou. Mas a gente gosta de falar isso. Tem uns que têm vergonha. Não, se eu falar que eu aceitei a Cristo, se eu falar que eu agora sou crente, eu vou ser expulso da meu hall de amigos. Mas se tem uma coisa que o evangelho de verdade produz na nossa vida, quando nós o recebemos no coração, é o desejo de dizer para as pessoas: eu hoje estou na presença de Deus, hoje eu sou cristão. Não importa se pararam de te convidar para o futebol, se pararam de te convidar para a festinha, não importa. Importa que agora você está no evangelho, está em Jesus, e você é uma nova criatura e está buscando a presença dele todos os dias. E isso, essa paixão que o evangelho produz em nós, deve levar a minha vida a dizer assim: vem cá, eu encontrei o Salvador, eu encontrei pão, e como mendigos, o pastor Ronaldo Lidório que disse isso,
Ele disse: o evangelho, a ideia do evangelho é dizer que nós somos os mendigos que encontramos o pão e vamos sair às ruas para dizer para os outros mendigos: venham, eu encontrei pão. Nós somos mendigos que encontramos o pão da vida e queremos dizer para as outras pessoas: venham, porque eu sei onde está o pão da vida. E as pessoas acabam, mas isso às vezes, na nossa caminhada, acaba se esfriando, acaba morrendo. Sabe, uma das coisas que eu queria que você avaliasse hoje, para que seja um propósito de oração: como é que está o seu amor à obra de Deus? Você ama a obra de Deus? Você está disposto a se doar por ela? Ah, pastor, o que eu devo fazer? Ame e pregue a palavra. Pregue a palavra com a sua vida. Dê bom testemunho. Quer uma pregação mais poderosa do que viver um bom testemunho? Chegar no trabalho pontualmente, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho, ser um bom amigo, ser um bom aluno, ser um bom professor, ser um bom profissional. Isso é uma grande pregação que exalta o nome de Jesus. Ser um bom vizinho. Ser um vizinho em que quando as pessoas sabem que você vai embora: não, vocês não. Por que o de tal, no apartamento tal, da casa tal não vai? É chato de galocha. Mas vocês não. Isso é um bom testemunho. Significa que o que você está fazendo que está glorificando a Deus. E está mostrando para os homens que é possível uma pessoa, quando recebe o evangelho, mudar de vida. É possível. Quantos creem que é possível? Você é a prova. Essa mensagem tinha como objetivo convencer o povo que sua vida não era mais importante do que a vida de Deus. Suas coisas não eram mais importantes do que as coisas de Deus. Ouça uma coisa: Deus não quer que você largue o seu trabalho para servi-lo. Deus não quer que você deixe de acordar cedo, pegar o seu trabalho. Deus não quer que você deixe de estudar. Não, Ele só quer que isso não ocupe o lugar dele na sua vida. Deus não quer que você abandone tudo. Não, eu segui de fato a risca. Isso foi um problema, sabe aonde? Na igreja em Corinto. Perdão, apaga o que eu falei. Foi na igreja em Tessalônica. A igreja em Tessalônica, o apóstolo Paulo só teceu elogios, teceu elogios, teceu elogios, teceu elogios. Mas quando chegou num ponto, o apóstolo Paulo chega para a igreja em Tessalônica e diz assim: ó, o que você faz é importante. Porque se você está aguardando a volta de Jesus, aguarde trabalhando. Os irmãos de Tessalônica aceitaram tão a palavra de que Cristo vai voltar, de que ele vai buscar a sua igreja, de que ele fala: bom, já que Jesus vai voltar mesmo, para que trabalhar? É verdade? Para que eu vou ficar trabalhando? Eu vou esperar em casa, eu vou ficar lá sentado na minha cadeira de balanço, rolando o dedo, tomando um xarope, vai uma coisa assim, eu vou ficar lá esperando. Aí Paulo diz: não, porque isso está influenciando os mais novos, e isso vai prejudicar a fé deles. Então, o que ele está dizendo para esses irmãos aqui, em outras palavras, é que eles precisavam priorizar não só a vida deles, mas priorizar as coisas de Deus. Priorize as coisas de Deus. A sua vida é importante, Deus sabe disso, mas priorize as coisas de Deus. Durante, irmão, 16 anos, a casa de Deus ficou abandonada. Esse povo volta do cativeiro, e eles olham para suas casas destruídas e para a casa de Deus destruída. Até no início eles começaram a reconstruir a casa, mas depois de um tempo eles olharam para a casa de Deus e disseram: nós vamos gastar muito tempo aqui e as nossas casas vão ficar abandonadas. Sabe o que eles fizeram? Eles abandonaram a casa de Deus e voltaram-se para suas casas. Eles abandonaram por 16 anos, deixaram suas casas apaineladas, como diz as Escrituras, deixaram suas casas lindas, se preocuparam tanto, fizeram doutorado, pós-doutorado, multidoutorado, MBA. É igual a história de uma missionária, que alguém disse para ela: você tem um chamado, e Deus lhe chama para pregar o evangelho. Ela: quando eu me casar, eu prego o evangelho. Passou-se anos, certo homem disse: Deus ainda te chama para a obra. Ela disse: quando eu tiver os meus filhos,
eu faço a obra. Os filhos cresceram, foram para a faculdade. Voltou o homem de Deus, já idoso, e disse: Deus ainda quer você na obra. Ela disse: quando eu ver os meus netos e criá-los, eu sirvo a Deus. Anos depois, essa mulher descobriu que esse senhor estava na cama e foi vê-lo. Ele disse: o que você tem para falar para mim agora? O que Deus manda te dizer? Diz que você não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Você negligenciou o seu chamado. Você abandonou a obra de Deus, preocupando-se somente com a sua vida. Irmãos amados, Deus não quer que você abandone a sua vida para Ele, por causa dEle. Só não quer que você esqueça dEle por causa da sua vida. Você não pode amar mais o seu marido e o seu filho e dizer: eu amo, eu sou apaixonado pela minha família, e esquecer de Deus. Porque se você não abandonar pai, mãe, filhos e filhos, até mulher, por amor dEle, você não é digno dEle. Não é dizer assim: vai embora. É amar menos. É colocar Deus em primeiro lugar. Diga: Deus em primeiro lugar na minha vida. Deus em primeiro lugar na minha vida. E as demais coisas Deus vai acrescentando dia a dia. E o que isso era importante, pastor? Isso era importante para eles? Era. Por quê? Porque uma casa reconstruída tinha adoração. Uma casa reconstruída, eles podiam adorar a Deus. Qual outro propósito, pastor? As nações iriam ver uma casa reconstruída, um povo unido em adoração, e iam dizer assim: Deus é um Deus gracioso, porque 70 anos esse povo fica longe, volta, e Deus ainda recebe a adoração deles. Eles iriam ver, iam se entregar a Deus, porque Deus é um Deus gracioso. Quais eram os motivos disso? Era simplesmente para que eles pudessem voltar a adorar e as pessoas pudessem ver que Deus verdadeiramente transforma a nossa vida. Por que nós vimos a igreja? A gente vem à igreja para pedir? Não, nós vimos a igreja simplesmente para dizer assim: Senhor, mais um dia vencido na tua presença, mais um dia que eu consegui caminhar contigo, e eu vim aqui nesta noite para dizer muito obrigado. Me fortalece para amanhã, porque amanhã é outro dia. Lá no escritório, lá na faculdade, olha, está de férias agora, lá no trabalho, em qualquer lugar, todos os dias, levantando a mão para o céu, dizendo: louvado seja Deus, porque eu venci mais um dia e não me desviei dos passos que o Senhor preparou para a minha vida. Aí a gente olha o povo dizendo: mas ainda não é tempo. Pastor Arlindo, pastor Luiz Carlos são diretamente responsáveis pela condução dos homens, discípulos, diáconos, trabalhadores. Eu não imagino a quantidade de convites recusados que eles já fizeram, que tiveram. Olha, meu irmão, vamos servir a Deus. Ah, não é tempo ainda, estou muito ocupado. Olha, minha empresa, meus filhos. Aí o povo diz assim: ainda não é tempo de fazermos a obra de Deus. Olha para mim, meu filho, o tempo é agora. Está fraco demais. O tempo é agora. Quando Deus te chamar, diga assim: eu estou aqui. Eu estou pronto para fazer a tua obra. Estou com a minha vida contigo, no altar. Meus irmãos, o chamado ao evangelho é um chamado ao trabalho. Saulo encontra-se com Jesus. O bispo pregou isso na segunda. Sabe o que ele faz após se batizar? Pregou. Estava ele lá na sinagoga de Damasco pregando. Estava ele lá persuadindo as pessoas, dizendo assim: eu não sou mais um perseguidor da igreja, eu sou pela igreja e a favor dela. Lembra da mulher samaritana? Quando Jesus apresenta para ela a água da vida, que era Ele mesmo, o que essa mulher faz quando volta para Samaria? Ela prega o evangelho. O chamado ao evangelho, diga comigo: o chamado ao evangelho é um chamado ao serviço, é um chamado à propagação do evangelho. É dizer: eu encontrei pão, eu encontrei água, eu encontrei vida. A segunda coisa que a gente precisa fazer uma avaliação é de como é que anda a nossa obediência com Ele. No versículo 5, Ageu vai dizer assim: tendes semeado muito e recolhido pouco. Sabe por quê? Porque vocês não estão considerando o passado de vocês.
Segunda coisa que a gente precisa fazer é uma reavaliação de como anda a nossa obediência à mensagem de Cristo. A partir do versículo 5, o objetivo era levá-los a fazer uma autoavaliação das atitudes deles para saberem e entenderem e responderem à mensagem de Deus. Por isso Ageu fala assim: considerai o vosso passado. Olhem para trás. Como é que vocês eram? Como é que vocês se comportavam? Considerem o vosso passado. Sejam verdadeiros com vocês mesmos. Quantos aqui eram melhores crentes no início da sua conversão? Levante a sua mão. Você era mais fervoroso. Era muito mais fervoroso do que hoje. E Ageu está dizendo: considerem o vosso passado. Olhem para trás. Ageu possivelmente, irmãos, o que estava fazendo era lembrando aqueles irmãos do que aconteceu lá no deserto. Ageu estava dizendo para eles assim: olha lá para trás. Olha quando Moisés, através de Deus, através de Moisés, dizia algo para vocês, e vocês obedeciam, murmuravam, mas obedeciam. O que Ageu está dizendo para esse povo é o seguinte: considerem o passado de vocês, sejam mais obedientes à voz de Deus. Se Deus disser não, é não. Se disser sim, vá. Se Ele chamar, diz: eu estou aqui. Se Ele disser corra, corra. Se Ele disser pare, pare. E Deus será convosco. E Deus será conosco. Aí Ageu nos ensina muitas coisas nesse texto. Que o objetivo da mensagem era mostrar a eles seus esforços, ou que seus esforços só iria produzir fadiga e frustração. E ele diz isso: vocês estão semeando muito, estão recolhendo. Por quê? Porque vocês não ouvem a mensagem da cruz. Vocês não ouvem a mensagem de Deus. Vocês não ouvem a palavra do Senhor. Sabe o que acontece com uma pessoa que não ouve? Ela se fadiga ou se fatiga e se frustra. E sabe o que é você plantar uma coisa e querer ver aquilo crescendo e aquilo secar, murchar, porque você não vê chuva caindo? Você cava um poço acreditando sair água dele e não sai. Então, Ageu estava mostrando para eles o seguinte: lutar sem Deus é esmurrar o vento. Caminhar sem Deus é simplesmente se cansar. Abandonou a casa, se priorizou suas coisas. Sabe o que aconteceu? Olhou para a terra, jogou, vai nascer, não nasceu nada. Se frustra, se fatiga, cava, planta, não nasce. Cava, planta e não nasce. E quando coloca no saquetel, o saquetel está furado, cai tudo. Queridos irmãos, essa mensagem ao povo nos traz uma profunda reflexão. Que quase todos os acontecimentos da nossa vida, quer ele bom, quer ele ruim, trazem consigo uma mensagem particular para a gente. A mensagem de Deus para aquele povo era particular. Vocês estão assim, porque vocês fizeram assim. Porque vocês abandonaram a minha casa, priorizaram as suas vidas, e vocês não deram ouvido à minha voz. Por isso, vocês semeiam e não colhem. Por isso, vocês bebem e não saciam sua sede. Por isso, vocês comem e ainda continuam com fome. Por isso que vocês põem no bolso e eles escorrem perna fora. Por quê? Porque vocês abandonaram a minha casa e porque vocês não ouvem a minha voz. Irmãos amados, qual é a mensagem que você está recebendo de Deus nesse dia ou nesses dias? O que Deus está lhe dizendo acerca dos acontecimentos da sua vida? Deus está dizendo assim para você: prossiga. Deus está dizendo para você: avança. Deus está dizendo para você: cava mais e joga mais semente. Ou Deus está dizendo para você: pare e reavalie a sua vida? O que Deus está dizendo para você? Através dos acontecimentos da sua vida. Lembra do povo de Judá? Quando Joel chega para dizer uma mensagem: ó, o que ficou do pulgão, gafanhoto comeu, o que ficou do gafanhoto, migrador, devorador comeu. Está lembrado desse texto? Joel capítulo 1.
Sabe que mensagem era aquela? De desobediência, de negligência. Joel estava dizendo assim: esta mensagem é para mostrar para vocês que esses acontecimentos é por causa disso e daquilo outro. A pergunta que eu faço para mim e para você: qual é a mensagem que Deus está nos mandando? Qual é? O que Ele está dizendo acerca dos acontecimentos da nossa vida? Vá ou pare? Prossiga ou reavalie sua vida? E renove o seu coração em mim e continue. Pense nisso. Quase sempre aquilo que está deixando de acontecer é resultado daquilo que estamos deixando de fazer. Quase sempre. Deixou de acontecer porque deixamos de fazer. Mas pastor, que mensagem de Natal? Não é mensagem de Natal. O que eu falei para vocês? Que qual era o objetivo desse texto, desse livro? Era dizer para o povo assim: Deus é um Deus gracioso. Diga comigo: Deus é um Deus gracioso. A despeito da mensagem dura, não é? Vocês semearam, mas não colheram. Correram, mas não chegaram em lugar nenhum. A despeito da mensagem dura, há uma mensagem de graça aqui. Há uma mensagem de graça nesse texto, que está no versículo 12 ao 15. A despeito de tudo isso, por mais que o teor da mensagem se mostre dura na sua revelação, o seu verdadeiro propósito era revelar a poderosa graça de Deus para eles. E olha o que Deus diz para esse povo que abandonou a casa, priorizou as suas casas. Olha o que Deus fala para um povo que fez o coração duro para não ouvir a mensagem. Versículo 13, leia comigo. Então, leia comigo por favor. Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo o quê? Dizendo o quê? Eu sou convosco, diz o Senhor. Deus estava dizendo para eles assim: mesmo que vocês tenham deixado a minha casa de lado e não ouvido a minha voz, se vocês se voltarem para mim, eu serei de novo com vocês. Novamente, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da graça de Deus. Ela não olha para aquilo que a gente pode fazer para ser salvo. Ela nos dá a oportunidade para sermos salvos. Deus não quer a nossa ajuda para nos salvar. Deus quer o nosso coração, porque a graça dele está disponível para mim e para você. Mesmo você que tenha abandonado muita coisa, e principalmente a casa de Deus, as coisas de Deus, não tenha ouvido muito a palavra de Deus e endurecido seu coração, Deus manda te dizer nessa noite: eu sou com você, eu te amo, quero você perto. A graça de Deus nos chama ao serviço, a graça de Deus revela a nossa impiedade, mas nos leva e nos conduz à obediência. A graça de Deus renova a nossa confiança, e esse era o propósito de Joel ali, fazer para eles assim: olha, mesmo que você esteja nessa situação, Deus é com você. O ano de 2018 será aquilo que você semear. Amém? Diga para essa pessoa: meu irmão, o ano de 2018 será aquilo que você semear. Nós dependemos de Deus, mas ouça uma coisa: o que Ele faz, Ele faz. O que você deve fazer, não espere por Ele, faça você. Que Deus te abençoe. Feliz Natal e um próspero ano de 2018, em nome de Jesus. Vamos orar.